Olá, eu sou Raquel Santos e esse é o programa Abrindo a Bíblia. Estamos mais um momento com você e hoje nós estamos dando uma sequência no nosso estudo sobre o Natal, uma série sobre o Natal. No programa passado nós falamos sobre Jesus vindo a nós como um homem, ele se encarnou, se tornou carne. Nos baseamos em João, capítulo 1, e hoje nós vamos falar numa passagem do profeta Isaías. Nós estamos celebrando o Natal e nós celebramos Jesus. De todos os profetas, nós podemos dizer que Isaías era o profeta mais messiânico, porque ele sempre apontava ao Messias, apontava a Jesus. Interessante que essa passagem de hoje, que se encontra em Isaías capítulo 9, ela foi escrita 700 anos após Deus ter inspirado Isaías a escrevê-la, é que ela se cumpriu. É que nasceu um menino, nasceu um bebê, um filho se vos deu. Mas só para você ver o contexto, o autor, que é Isaías, e o tempo que levou. E interessante que na época que essa palavra foi falada, foi revelada, foi dada à nação de Israel pelo profeta Isaías, era um momento de muita ansiedade, de muita dificuldade, de muita turbulência em Israel. E Deus, então, levanta o seu profeta para dar essa palavra, uma palavra de esperança, uma palavra de paz, uma palavra de ânimo para aquele povo. E hoje essa palavra é para nós também. E ele fala o seguinte, olha que tremenda essa passagem. Vou ler aqui o texto de Isaías, capítulo 9. Você pode abrir tua Bíblia comigo, se você tem uma. Se não tiver, não tem problema. Vai acompanhando. Estamos aqui em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Olha que interessante, né? Os nomes que ele está dando aqui àquele que veio, ao bebê, ao menino. Antes de falar sobre que ele é maravilhoso, que ele é conselheiro, que ele é Deus forte, vamos ver o que o profeta escreve aqui. Porque um menino nos nasceu. Olha que interessante. Um menino, mas depois que ele fala essa palavra, ele reforça, um filho se nos deu. Vamos voltar aqui para o menino. É uma coisa assim tão tremenda de pensar, imaginar a forma como Deus escolheu vir ao mundo. Jesus é Deus. Ele poderia vir na sua majestade, na sua glória, como um homem adulto, um rei, um príncipe. Mas Deus escolheu enviar seu filho da forma mais vulnerável possível, na forma de um bebê. Pensa num serzinho vulnerável, é um bebezinho recém-nascido, é uma criança. Eles dependem de tudo, do pai, da mãe, ou de quem está cuidando, claro que seria a mãe, né, os pais, ou uma babá, uma avó, alguém que cuide 24 horas, dando comidinha, trocando a fraldinha, amparando, dando banho. E é incrível ver essa vulnerabilidade de que Deus, ele vem, um menino nos nasceu, uma criancinha, um bebê. Deus se torna vulnerável para vir a nós. Eu acho isso tão lindo. E interessante que não somente ele se tornou um bebê vulnerável, o interessante é que o local também, a forma, né, ele não veio como um rei, como um adulto, veio como um bebê, mas o local também onde ele nasceu. Ele nasceu em Jerusalém, que era a cidade santa, que era o local onde havia o templo. Ele nasceu em Belém. Ele não nasceu também num palácio, porque ele era rei, ele era o senhor de todas as coisas. Ele nasceu numa estrebaria, numa manjedoura.
entre ali os animaizinhos, no local onde José e Maria estavam pernoitando, porque não havia local ou não havia uma hospedaria que eles pudessem se hospedar. Não havia vaga, estava tudo ocupado. Então eles se encontraram ali, foi dado a eles um local simples, e ali vem Jesus, ele nasce. Interessante que depois dessa primeira palavra, um menino nos nasceu, nós estamos aqui em Isaías capítulo 9, versículo 6. Um filho se nos deu. Esse filho é o Filho de Deus, o unigênito, Jesus. Ele veio. Jesus nasceu, né? Ele tinha uma figura de pai terreno, contudo, Jesus não teve um pai, a participação de um pai terreno. Porque o Espírito Santo veio sobre Maria e aquele bebê, né, Jesus, foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Então não havia uma participação de um pai terreno. Havia ali uma figura de um pai, que foi José, mas ele não participou. E um outro fato interessante é que Maria, ao conceber Jesus, ainda era virgem. São coisas que nós não entendemos, porque todo ser humano, quando nasce, tem um pai e uma mãe. E claro, quando nossa mãe dá à luz, ou qualquer mãe dá à luz, ela já não é mais virgem. Mas aqui são fatos interessantes. Quando a gente lê que Deus vem, um menino nos deu, um menino nos nasceu, falamos sobre a vulnerabilidade, a maneira como Deus escolheu que Jesus viesse como um bebê. Um filho se nos deu. Diz para nós que Deus deu seu filho. Isso nos faz lembrar de João, capítulo 3, um versículo que é o versículo 16, é uma passagem que todos nós sabemos muito bem. Eu acho que a maioria conhece João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu maior presente, a maior dádiva, o que tinha de mais precioso, ele nos deu. E hoje, no Natal, nós estamos preocupados em presentear alguém que nós amamos. É um momento de trocar de presentes, de estar junto. E nós lembramos, então, que Deus deu o seu Filho. Interessante que essa aproximação de Deus para com o homem não partiu do homem. Não fomos nós que nos aproximamos de Deus. Foi Deus que se aproximou de nós. Não fomos nós que escolhemos primeiro a Ele, mas Ele escolheu a nós. Isso é tremendo. Ele veio, Ele se aproximou. E aí, vamos continuar. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o Filho de Deus. E o governo está sobre os seus ombros. Olha que forte. O governo está sobre os ombros de Jesus. Interessante que hoje em dia, né, há tanta disputa pelo poder. As nações brigam, as nações disputam. Um quer mais poder que o outro, um quer ser mais forte, outro quer ser mais poderoso economicamente. Há uma disputa. Então, nós vemos na mídia sempre presidentes, né? O presidente da China, o presidente do Irã, o presidente dos Estados Unidos, né? Presidente da Rússia, Coreia do Norte, de todos os países do mundo. Todos eles querem elevar o seu país, eles presidem. Mas a Bíblia diz que o governo está, não diz que esteve e nem estará, ele está. Isso quer dizer, nessa época esteve, hoje continua estando. Ele está sobre os seus ombros. Isso quer dizer que Jesus, ele é o presidente de todos os presidentes. Ele é o rei de todos os reis. Ele é o Senhor de todos os senhores. E aí, então, o profeta vai dizendo, e o seu nome? O nome de quem? Desse menino que nasceu, desse filho unigênito de Deus que ele nos deu, cujo governo está sobre os seus ombros. O nome dele será maravilhoso,
Em algumas versões, digamos assim, um pouco mais atualizadas, essa palavra maravilhoso e conselheiro vão juntos. Então, numa versão, quem sabe a versão que você tem da tua Bíblia, ela está assim: ele será maravilhoso conselheiro. Estão os dois juntos, sem uma vírgula. Mas nas versões mais antigas, e quando eu falo versões, estou dizendo sobre traduções. Nas traduções mais antigas, não se coloca essa vírgula, se coloca essa vírgula, perdão. Primeiro fala que ele é maravilhoso, vírgula, conselheiro. Então, quanto mais antiga for, então, essa tradução, mais próxima ela está da original. Né? Mas a gente não vai fazer caso sobre vírgula ou no vírgula, então você pode continuar lendo maravilhoso conselheiro, porque ele é, mas eu quero fazer uma distinção, eu quero falar aqui dele sendo maravilhoso, vírgula, e depois eu falo como ele é conselheiro. Primeiramente, a palavra maravilhoso significa que ele excede tudo e a todos. A palavra maravilhoso é que ela é bom demais, não sei nem como descrever. Maravilhoso se descreve como sendo distinto, extraordinário, milagroso. E interessante que Jesus é maravilhoso, mas essa maravilha, esse ser extraordinário que ele não é só maravilhoso para estar lá. Claro que nós o adoramos porque ele é maravilhoso, mas ele é maravilhoso a nosso favor. Ele é maravilhoso para você e por você. Ele é maravilhoso, eu coloquei bastante coisa aqui, maravilhoso em graça, maravilhoso em amor, ele é maravilhoso, extraordinário em perdão, ele é extraordinário, milagroso, maravilhoso em sua misericórdia, em sua aceitação. Ele é tudo isso, mas quem é o alvo dele ser esse Deus tão maravilhoso? Você é o alvo de tudo que ele tem de bom, de extraordinário para lhe oferecer. Ele é maravilhoso a nosso favor. Tem um senhor muito conhecido, era conhecido, né? Ralph Waldo Emerson. Ele tem um pensamento interessante que diz assim: estamos sempre nos preparando para viver, mas nunca vivendo. A gente se prepara, se prepara, se prepara, e daqui a pouco, nesse afã de estar preparando, a gente esquece de viver o momento. Esquecemos de viver o dia que Deus nos dá. E muitas pessoas estão projetando tantos planos que esquecem de viver. E muitos navegam pela vida sem rumo, sem propósito. Mas Jesus, que é chamado de maravilhoso, nos diz: o mesmo Jesus que Isaías se refere como sendo maravilhoso, ele mesmo diz, a boca de Jesus fala essas palavras que estão encontradas em João, capítulo 10, versículo 10. Jesus diz: eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Que coisa linda! Jesus veio para que você tenha vida, mas não é aquela vida, aquela vidinha corriqueira, que não tem planos, uma vida que não tem propósito, que não tem rumo. Ele veio para te dar uma vida abundante. Ele dá vida e vida em abundância. Que coisa linda, sabe? Não somente dar a sua vida, ele não somente deu a vida, mas ele veio dar a vida dele para que tenhamos vida, e vida em abundância nele. Sabe? Essa maravilhosa graça de Jesus nos faz viver, nos faz ter uma vida abundante. É pela graça, pelo amor, pela misericórdia, pela força dele. E você pode dizer: mas a minha vida, ela não tem, ela não é, né? Extraordinária. Na minha vida tem muita dor, muita decepção, muita tristeza. A minha também. Eu também passo por decepções, eu também passo por tristezas, eu também passo por frustrações. Mas o importante é que eu tenho a companhia daquele que é maravilhoso em me dar graça para viver esse momento difícil. Ele me dá paz para
poder navegar pelas turbulências da vida. Ele me traz esperança, ele me traz alegria. Ele é maravilhoso em tudo isso. Tudo que ele tem a meu favor, para me abençoar. Ele é maravilhoso em amor, em graça, em tudo que ele tem, a teu favor e a meu, sabe? Todas as frustrações, decepções, esse Deus maravilhoso anda comigo no meio delas. Ele me sustenta, ele me guia, ele me guarda. E é isso que é importante. Não estamos falando que a nossa vida vai ser totalmente uma maravilha. Sim, tem dificuldades, mas o Deus maravilhoso anda conosco. E Ele é maravilhoso em tudo que nós precisamos. E nós precisamos da graça, do amor, do favor, da misericórdia, da bondade, da presença, da fidelidade dEle na nossa vida. Isaías continua, ele então é maravilhoso, conselheiro. Como conselheiro, ele nos ajuda, ele nos orienta. Ele nos orienta na sua palavra. Mas Deus também nos orienta quando nós temos uma intimidade e nós entregamos a nossa vida, o nosso rumo, o nosso dia a dia nas mãos dele. Ele nos orienta, ele nos guia, ele nos conduz na nossa jornada diária. Eu quero ler com você aqui uma passagem que fala sobre isso. Está em Provérbios, capítulo 3, é o versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração, mas não te estribes. Estribes aqui significa não te apoie, não fica apoiado no seu próprio entendimento. Reconheça Deus, reconheça-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Reconheça Ele, confia nele de coração, não confia no que você pensa, mas eu acho que a decisão que eu vou tomar é essa, porque algo em mim está dizendo, eu penso, eu acho, não. O que Deus acha, o que Deus diz, como é que Deus te orienta? Você vai ser guiado, conduzido pelo teu conselheiro, aquele que te guia, que te aconselha, que te orienta na sua palavra. Ele fala com você, ele é conselheiro. E ele é um conselheiro confiável. Você pode confiar. Todas as palavras que ele te dá, de Gênesis a Apocalipse, são conselhos confiáveis, são conselhos de Deus. Além dele ser maravilhoso, conselheiro, ele é também Deus forte. Deus forte revela a deidade de Deus, o divino, o poderoso. Significa que ele é forte porque ele tem poder. Ele é poderoso e essa força também é a teu favor. Ele é forte para te salvar, ele é forte para te defender, ele é forte para te proteger, ele é forte para estar te amparando, te guardando. Deus é forte, ele é poderoso para nos salvar, ele é poderoso e forte para nos fortalecer. Efésios 3,16. Vamos lá rapidinho para essa passagem de Efésios. Vamos aqui. Efésios 3,16 diz assim: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Pela riqueza da sua glória, ele nos concede que nós sejamos fortalecidos com poder, o poder dele, mediante o seu espírito no homem interior. É aqui dentro, é aqui que ele nos fortalece. Não é aquela força física, braço, perna, músculo, isso você adquire lá na academia. A força que ele te dá é uma força interior, é uma graça interior. É uma paciência, é o fruto do Espírito dele vivendo em você. Essa força, esse poder, o poder do Espírito Santo habitando em nós, o Espírito do Deus forte habita em nós. O Espírito Santo, mediante o homem interior, é dentro de nós que ele se faz forte.
sabe? Interessante que eu tinha colocado esse pensamento aqui, mas eu vou repetir de novo. Muitas vezes as pessoas passam por lutas, eu passo, você passa, todos nós, e nós vencemos essas lutas, porque Deus forte está em nós. E muitas vezes as pessoas olham e falam: olha só como a fulana é forte, como que ela é, né, resiliente, ela é inabalável. Sabe por quê? Porque o Deus forte habita nela. O Deus forte habita em mim. Por isso nós somos fortes, por isso nós somos resilientes. E a gente sabe muito bem a quem a gente atribui a honra e a glória quando alguém nos elogia. Poxa, você é forte. Você pode dizer: é Deus forte em mim. Como você é resiliente, como você conseguiu. Consegui, mas é porque o Deus forte habita em mim. Ele luta por mim. Ele está na minha vida. Então é por causa dele que você é forte. É por causa dele que você é ousado. É por causa do poder dele na tua vida que você vence. Deus forte em nós. Eu quero só ler aqui algo, um hino. Eu não vou cantar, mas eu quero ler a letra, porque esse hino escrito por Martinho Lutero descreve tudo. Quando a gente fala de um Deus forte, Martinho Lutero descreveu melhor do que qualquer pessoa aqui. Ele fala: castelo forte é o nosso Deus, amparo e fortaleza, com seu poder defende os seus, na luta e na fraqueza. Com fúria pertinaz, com artimanhas tais, nos tenta Satanás, com fúria pertinaz, com artimanhas tais, as astúcias são cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz. Estamos sim perdidos, mas nosso Deus, o Deus forte, socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, o Senhor dos altos céus, e sendo também Deus, triunfa na batalha. Se nos quiserem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Gente, que coisa tremenda. Isso aqui descreve o Deus forte que Isaías está falando aqui. Ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte. E veja que mais aqui ele está dizendo para você. Que Deus a luta vencerá, sabemos com certeza. E nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está. E dar-nos-á o seu reino. Ele é Deus forte por nós, para nos dar força, dar amparo, dar graça, dar sabedoria em como nós vamos lutar contra o nosso inimigo. Mas, em última instância, não somos nós, é Ele que luta por nós. E Ele nos dará o seu reino. Ele enviou o seu único filho. Jesus é rei, Ele é rei dos reis. Nós habitaremos no reino dele. Gente, isso aqui é tremendo demais. Isso aqui é o hino que está na harpa cristã, que é o 581, mas ele também deve estar em outros hinários, além da harpa cristã, porque ele é um hino muito conhecido, escrito por Martinho Lutero. Ele é Pai, ele é Deus forte, mas ele também é Pai da eternidade. Ele é eterno, sempre foi, sempre será. Aliás, ele entrou no tempo para nos salvar. Ele entrou. Olha que diz Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Ele enviou Jesus. Na plenitude do tempo, Deus entra no tempo, apesar de ser eterno. Ele sempre existiu. E é interessante nós notarmos que quando nós cremos em Jesus hoje, agora,
é muito importante, mas se nós só tivéssemos fé, né, crescêssemos em Jesus só por agora, a Bíblia diz que nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Porque Jesus não é só para aqui e agora, Jesus está aqui agora, mas Ele está nos levando, nos conduzindo para um lugar que é eterno, que é o céu. E Ele é o caminho para os céus. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está nos levando. E essa passagem que eu acabei de falar aqui, ela está, se eu não me engano, em 1 Coríntios, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, que diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas para esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O apóstolo Paulo fala, se só cresce Jesus para aqui agora, seríamos os mais infelizes. Porque Jesus não é só para aqui. Ele veio para nos salvar e nos levar para morar com Ele na eternidade, nos céus, com o Pai. Coisa linda, né? E por último, vamos ler de novo aqui nossa passagem. Estamos hoje em Isaías capítulo 9, versículo 6, porque um filho nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Você sabe que, eu acho que foi, não sei se foi no final do ano passado ou início desse ano, houve um grande conselho de todos os líderes religiosos pelo mundo, líderes do Oriente Médio, de todas as nações, de todos os lugares do mundo, e eles se reuniram para discutir sobre a paz. Olha que interessante. A paz mundial. Então, esses líderes de todos os continentes, de todas as religiões, se juntaram para falar sobre paz. É interessante que essa reunião, esse concílio, se durou horas, talvez dias, e durante esses momentos, e isso é um fato verídico, nenhuma vez foi mencionado o nome Jesus. E se nós vamos falar de paz, nós temos que falar do príncipe da paz. Porque Jesus é o príncipe da paz. Não porque eu acho, ou porque uma religião acha, não. Porque Deus diz, a sua palavra diz, está escrito. E tudo que está na Bíblia é inspirado por Deus. Isaías também, em outra passagem, 40, versículo 8, fala: cai a folha, seca-se a erva, mas a minha palavra, diz Deus, permanece para sempre. Então, essa palavra de Deus que está dizendo, ele é príncipe da paz. Então, em nenhum momento o príncipe da paz foi mencionado num concílio que se fala sobre paz. É interessante. Olha que Jesus fala em João também, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz eu dou para vocês, não como o mundo dá, porque o mundo tem uma paz ilusória, uma paz passageira, uma paz que um dia você tem, outro dia você não tem. Salmo 119, versículo 165. Grande paz tem aqueles que amam a sua lei, para eles não existe nenhum tipo de tropeço. Isaías 26, versículo 3, um dos meus favoritos. Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cuja mente, cujo propósito é firme em ti. Deus conserva em paz aquele cujo coração, cuja mente está firmado nele. Do Senhor conservará em perfeita paz aquele cuja mente está em ti. Grande paz tem os que amam a tua lei. Já li esse. Filipenses 4, versículo 6 e versículo 7 diz isso também. Diz que não estejais ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, com orações e súplicas e ações de graça, fazei os vossos pedidos, as vossas petições conhecidas a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa
alma e o vosso coração em Cristo Jesus. Gente, que coisa maravilhosa, que coisa linda. É a palavra de Deus falando sobre Ele, o príncipe da paz. Sabe, uma das coisas que eu amo sobre a Bíblia, que ela não é contraditória. É um livro harmônico. De Gênesis a Apocalipse não há uma contradição. O que fala em um está em outro, o que está no outro fala, né, no Novo Testamento fala do antigo, o antigo projeta para o novo, tudo se casa, tudo se encaixa. Há uma harmonia entre a palavra, sabe, a palavra de Deus. Sabe, pode faltar muitas coisas, e quem sabe nesse Natal não seja aquele Natal como você gostaria que fosse em termos financeiros, em termos de você ter uma pessoa que você ama, quem sabe ela já está, né, com Jesus. Pode faltar alguma coisa ou outra nesse Natal, mas eu te garanto, uma das coisas que não faltará na vida do servo do Altíssimo, do servo de Deus, nunca faltará paz. Porque o príncipe da paz é Jesus. E Jesus está na tua vida. Jesus está com você. Ele está na tua circunstância. E por último, eu quero ler Isaías 53. Eu acho tão tremenda essa passagem. Vamos aqui rapidamente para Isaías 53. E é o versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. E ele também foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Olha que coisa forte. Para você ter paz, Jesus precisou ser castigado. Ele foi castigado. O castigo que hoje te traz a paz, você tem paz hoje. Esse castigo estava sobre Jesus. Ele foi traspassado, ele foi, né, moído, machucado aos extremos. Ele estava desfigurado naquela cruz para poder te dar paz. Para você vem de graça. A graça, não somente a graça divina, mas de graça mesmo, gratuito. A paz vem de graça, mas ela custou um preço alto para Jesus. Ela custou a vida dele, o sangue dele, para te dar a paz. Que lindo, né? Então, esse Natal, lembre-se, você tem um Deus que ele é com você. Ele nasceu da forma mais vulnerável possível, como um bebê. Mas não era qualquer bebê, não. Era o Filho de Deus, o próprio Deus. Deus veio, Jesus conosco. Ele é. E o governo está sobre os seus ombros. Quem governa esse mundo, em última instância, é Deus. O governo está. Ele é aquele que governa as nações. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Fique com essas palavras. Nós estaremos voltando com você no próximo programa, nessa sequência sobre o Natal. Eu quero fazer uma oração com você, terminando aqui essa ministração. Senhor Jesus, nós te adoramos e nós te amamos, Pai. Muito obrigado, Pai, porque tu enviaste o teu Filho mais precioso, o teu único Filho, Jesus, o unigênito, para nos dar vida, para estar conosco, para ser maravilhoso em nossas vidas, conselheiro, para manifestar essa força, o Deus forte, para nos levar à eternidade contigo, Senhor, e também para nos trazer a paz. Muito obrigado, Senhor, nós te amamos e nós somos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz e nós estaremos de volta com Abrindo a Bíblia. Deus te abençoe.